Olá, boa noite. Hoje é 27 de agosto de 2012, segunda-feira. Os 50 anos da psicologia no Brasil. Durante esta semana, uma série de entrevistas com psicólogos relacionados a vários temas. O primeiro deles é o estresse no trabalho. As provas da segunda fase do vestibular da UFO já estão sendo corrigidas e neste ano tem novidades. As questões foram digitalizadas e agora os professores avaliam cada disciplina pela tela do computador. Divulgado o aumento dos preços nas passagens aéreas no Brasil. Em nosso estúdio, um economista comenta a decisão. Fim de semana de muita música na UFO é a terceira edição do Festival Universitário da Canção. Tudo sobre o primeiro simpósio internacional Movências da Pintura e a primeira de uma série de entrevistas e reportagens sobre Uberlândia em comemoração aos 124 anos do município. Hoje você vai conhecer um pouco da história da cidade. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. As provas da segunda fase do vestibular da UFO já estão sendo corrigidas, mas neste ano tem novidades. As questões foram digitalizadas e agora os professores avaliam cada disciplina pela tela do computador. As provas da segunda fase do processo seletivo da UFO são corrigidas por 136 professores. Cada questão é avaliada por 2 profissionais simultaneamente. São horas e horas em frente ao computador, já que agora o sistema de correção é online. Vai permitir que os corretores, corrijam de maneira independente uma prova de outra. E vai dar o quê? Ele já dá a nota geral que já vai ser arquivada no nosso banco de dados para processamento. Então, de uma maneira geral, essa prova física ela não corre mais na mão dos corretores. O novo sistema garante agilidade na correção das provas. Além de mais transparência, pode ser útil caso o candidato conteste a nota. Antigamente, o que o candidato tinha que fazer? Ele tinha que pedir vista da sua prova caso ele tivesse alguma dúvida em relação à sua nota. Hoje isso já não vai ocorrer mais, o candidato não precisa mais pedir vista. As provas já vão aparecer automaticamente para todos os candidatos de segunda fase. Isso aí dá o quê? Dá mais segurança ao processo, porque se acontece algum problema com relação à nota, o candidato já vê. A digitalização facilita também o trabalho dos professores. Facilitou bastante a organização, o corretor tem bem menos contato com a fase de organização, então ele tem que manusear envelopes, ele tem que manusear papéis, né? Toda essa fase é feita de maneira eletrônica, então isso facilita em muito a tarefa da correção. E para aliviar a tensão de corrigir 4.180 provas, os professores também fazem atividade física e exercícios de relaxamento. Momento para descansar os olhos e interagir com os colegas, já que o trabalho exige muita atenção. Primeiro foi feito um treinamento. Nós nos pautamos em sugestões dos professores, das pessoas que iam executar e colocar o sistema em prática. Então nós estamos vendo uma versão 1.0, para numa próxima correção, novas adequações serem implementadas no sistema. Ainda segundo o diretor, o novo sistema foi possível graças ao investimento em tecnologia. Aprimorar os sistemas. E a correção também, ela já foi sistematizada antes desse novo desafio, que é a correção online, para que pudéssemos proporcionar aos corretores e para a universidade também melhorias nas condições. Divulgado na semana passada por 2 das maiores companhias aéreas do Brasil, o aumento dos preços nas passagens aéreas. Para falar sobre esta notícia, eu converso agora com Renan Wiffel, que é economista. Renan, obrigado mais uma vez por você comentar algumas decisões que são tomadas e mais uma, desta vez, uma notícia não muito boa para o consumidor. Fim do ano, as passagens aéreas, pelo menos de 2 companhias, devem aumentar. E aí, nessa hora, o que fazer? Antes disso, eu quero que você responda por que esse aumento? Qual que é a justificativa? A principal justificativa que está sendo dada é uma questão aí de custos operacionais deles que envolvem o dólar, porque o dólar deu uma boa subida aí ao longo agora desse ano. Então, eles estão justificando e eles têm realmente custos aí atrelados ao dólar, compra de equipamento que vem de fora, então isso acaba impactando no custo deles.
E eu vejo também a questão da concorrência também, acaba, esses movimentos todos que estão tendo aí no mercado, ele acaba influenciando nessa questão do preço aí, e acaba que final de ano sempre os preços de passagens eles aumentam, porque a procura por passagens é maior, aumenta a demanda, e eles acabam assim valorizando o preço nesse momento. Então assim, esse aumento já é normal, mas aí vem essa questão toda do aumento do dólar, que vai gerar um aumento assim, nessas passagens, não só para o final do ano, para o ano que vem, a perspectiva maior assim, é na virada do ano, mas que ano que vem a base de preço seja elevada comparado com esse ano. Agora, aumenta muito? A estimativa é que aumente muito ou não? A gente nunca sabe, assim, porque não tem como saber hoje o percentual que vai aumentar. Eles anunciaram que vão aumentar. Eu não acredito que vai chegar a 10, sei lá, fica em torno de 10% esse aumento. Acho que não fique mais que isso, não. Assim, é um aumento que ele é representativo, as pessoas que viajam mais vezes ao longo do ano sentem mais. Quem viaja esporadicamente acaba que também não sente tanto. Mas passageiros usuais, ou o pessoal assim, que vai a trabalho, executivos, eles acabam sentindo porque entra no custo até da empresa dele, né? Porque ele compra passagem aí mensalmente e vai subir esse custo ao longo de todo o ano que vem. Então vamos para as dicas, né? Já que a gente tem a estimativa que aumente no fim do ano, o que fazer? É possível comprar passagens já de forma antecipada? Para as pessoas que vão viajar, por exemplo, nas férias de janeiro, é ideal fechar pacote agora? Como fazer? Não, as passagens para essa época do ano, até eu acredito que assim, um ano para frente dá para comprar, já dá para comprar passagem com antecedência. E sem dúvida é interessante comprar antes. Sempre é melhor comprar antes uma passagem aérea, porque quanto mais próximo da data da viagem, mais caro fica. Então agora que a gente tem ainda essa informação já anunciada pelas duas maiores companhias aéreas do Brasil, que os preços irão aumentar, então com certeza é bom antecipar, compra antes, que vai conseguir um preço melhor. Até comprando antes, assim, tu consegue fazer algum tipo de pesquisa melhor, talvez não vá com a companhia, vai com a outra, vai um dia antes ou um dia depois, então assim, foge do final de semana. Então isso tudo consegue baratear o preço da passagem, que ele é um preço bem oscilante. Assim. Então tem que pesquisar bastante, e quanto mais antecedência melhor para fugir desse aumento aí que é sabido. Além da pesquisa, se você comprar antecipado, você consegue desconto ou não, nesse caso? Não, desconto assim, não é forma de desconto, é o preço, quando compra com antecedência, o preço ele já é mais baixo do que o preço quando for comprar em cima. Já existe um meio que desconto embutido. Ele é um desconto assim, para quem compra antes, sem dúvida ele é mais barato, e assim foge também da oscilação dessa do dólar, porque acaba que eles colocam muito isso, principalmente passagem para o exterior, tu compra em dólar. Então, assim, a tendência do dólar não é de queda, não é de um aumento muito grande, mas ele deve crescer um pouquinho mais. Okay. Então, tu consegue fugir disso. Né? Tá certo. Renan, muito obrigado pelas explicações e pelas dicas também para quem quer viajar. Um abraço, boa noite para você, viu, Renan? Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira no Triângulo Mineiro. Os ventos ficam fortes, provocando sensação de temperaturas baixas pela manhã, noite e também madrugada. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas não há previsão de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima não passa de 28. Confira o tempo em outras cidades do Triângulo. Em Uberaba, terça-feira será de sol com algumas nuvens, a mínima de 14 e a máxima de 30 graus. Tempo parcialmente nublado em Ituiutaba, não há previsão de chuva, a temperatura varia entre 18 e 31 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a previsão é de céu nublado pela manhã e à tarde, a mínima é de 13 e a máxima de 29 graus. A terça-feira em Tapajipe será de sol entre nuvens, possibilidade de chuva a qualquer momento, a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. E durante esta semana, o TVU Notícias vai exibir uma série de entrevistas e reportagens sobre Uberlândia em comemoração aos 124 anos do município. Hoje você vai conhecer um pouco da história da cidade. A repórter Vanessa Pires conversou com o historiador Oscar Virgílio.
O município de São Pedro de Uberabinha foi criado em 1888. Após algumas décadas, passou a chamar Uberlândia, que também significa terras férteis. E para falar sobre esta história, eu converso com o senhor Oscar Virgílio, que foi procurador-geral do município. Senhor Oscar, conte pra gente qual parte da história que mais atrai ao senhor, que também é um historiador, o que lá atrás interfere hoje nesses 124 anos de Uberlândia. O município foi criado por uma lei no ano de 1888. Contou com um apoio muito grande da sede do município mãe, que era Uberaba. A Câmara Municipal de Uberaba deu todo apoio à criação do município e, inclusive, orientou o seu deputado para que buscasse apoio na Assembleia Provincial e aprovasse o projeto. A Uberlândia teve o privilégio assim de contar com pessoas visionárias, pessoas que pensavam muito no futuro. Então, nos primeiros tempos de Uberabinha, após a formação do Arraial, já se começou o trabalho político para a criação de um município independente de Uberaba, ao qual pertencíamos. A distância era muito grande, a dificuldade de administração era grande, e eles então trabalharam para constituir um núcleo independente. Uberlândia sempre teve vocação para ser uma cidade industrial? O que determinou, ao lado do comércio, a liderança regional de Uberlândia, foi a área de prestação de serviços. Todo mundo que precisava de alguma coisa, seja o que fosse, recorria a Uberabinha. Nós tínhamos aqui a pessoa que fazia os carros de boi, consertava os carros de boi, consertava o relógio, que ensinava a fazer as coisas. As parteiras eram daqui, os farmacêuticos eram daqui, as doceiras eram daqui. Os ferreiros, os carpinteiros, os marceneiros estavam sediados aqui e atendiam a toda a região. Agora eu gostaria de saber do senhor, como o senhor avalia estes 124 anos da cidade, analisando todo o processo, desde o surgimento até então? Observamos assim, quando chegou o ano de 1976, dentro do auge desse processo, nós tínhamos água tratada para receber isso aí, que atraiu algumas indústrias, fez com que nós já tivéssemos alguma geração de empregos, porque a população começou a aumentar. E o tratamento da água, o esgoto, a eletrificação da cidade, porque foi nesse período que a CENIG assumiu a energia elétrica de Uberlândia. E o processo, então, de crescimento populacional, que aumentou 5 vezes em 30 anos a população de Uberlândia. Poucos municípios puderam enfrentar um fenômeno desses aí, com os resultados que Uberlândia teve. Como que o senhor vê Uberlândia nos próximos anos? A cidade que conta com os meios de Uberlândia atrai populações e as populações vão chegando aí, precisam ser atendidas com saúde, com educação, com habitação. O senhor colocou toda essa história de Uberlândia em um livro, né? Fala um pouquinho pra gente sobre este livro que o senhor acabou escrevendo. É fascinante a história de Uberlândia, é uma história de muito trabalho, de muitos lances interessantes. Tem alguns lances assim que não são tão edificantes, mas tem a maioria dos episódios que se passaram aqui é de natureza construtiva. E hoje a psicologia completa 50 anos de atividade aqui no Brasil. Durante esta semana, o TV Notícias vai fazer uma série de entrevistas com psicólogos renomados com vários temas. E o primeiro deles é o estresse no trabalho. A nossa convidada é a Poliana Luiza, que é psicóloga. Poliana, eu acabei de dizer para você que até eu vivo estressado. Hoje o brasileiro vive assim. Boa noite. Boa noite. A dinâmica de vida hoje nos proporciona essa pressão, essa necessidade de produção. Né? E hoje as empresas, em sua grande maioria, não têm preocupado com a qualidade de vida do seu funcionário. Né? Tem colocado ele, exposto ele
a produzir mais, a ter rendimento no seu trabalho. E com isso, a qualidade de vida do funcionário tem diminuído bastante, lhes proporcionando bastante sintomas. Hoje tem a síndrome do pânico, sintomas depressivos, dentre outros sintomas que têm acometido essas pessoas. Pois é, e o que fazer para mudar essa realidade? Quais as dicas que você dá, por exemplo, para estas empresas que a cada dia que passa pensam muito em produção e estão transformando o homem numa máquina, achando que ele não vai dar um tilt, não vai dar um defeito, e realmente quando isso acontece, o maior lesado de tudo é a empresa que acaba tendo que arcar com essas doenças que surgem. Sim, porque acaba tendo os afastamentos, tudo, né? Então, assim, a dica que eu deixo para os empresários, para os gestores das empresas hoje é que trabalhem com maior qualidade de vida com seus funcionários, pensando no retorno que eles vão trazer para a empresa quando se tem um cuidado com ele, quando se pensa, né, em trazer um ambiente mais saudável. Hoje tem-se a pesquisa de clima, que é feita hoje nas empresas, onde se detecta, né, quais são os fatores mais agressivos dentro da empresa. E com isso, o empregador tem um olhar, uma visão melhor de como cuidar dos seus funcionários. Não pensar só na produtividade, mas pensar em ter funcionários com saúde dentro das suas empresas. Tem empresas, inclusive, que colocam até lugar para dormir depois do almoço, tem aquela questão de relaxamento, massagem, isso faz parte também. Isso tem algumas empresas que cuidam dessa forma, mas tem outras que não. Então, para essas empresas que não cuidam, buscar orientações, palestras, treinamento dentro da própria empresa para os funcionários, né? Confraternização também na festa, eu acho que é importante para as pessoas darem uma relaxada também. E o próprio funcionário, fora da empresa, buscar atividades que lhe tragam satisfação, ir no cinema, sair para jantar, ir fazer uma atividade física, buscar viver uma vida cotidiana normal, não deixar de fazer suas atividades. Eu tenho um dado aqui eu quero ler esse dado porque é muito preocupante. Olha, de acordo com a pesquisa da UNB, que é a Universidade de Brasília, pelo menos 1,3 milhão de brasileiros se afastaram do trabalho e receberam auxílio-doença por problemas causados pelo estresse, como depressão, alcoolismo, hipertensão, dor de cabeça, entre outros que são gerados pelo próprio trabalho. E aí nessa hora, quando o funcionário diz para o patrão, estou estressado, o patrão às vezes pensa que é frescura. Muitos patrões pensam isso. Ah, não, isso é frescura, o fulano tá muito fresco, a gente manda ele fazer... E aí, nessa hora, é perigoso, porque quanto mais cedo o tratamento, melhor para a empresa. Sim, né? Porque quando a pessoa começa a detectar esses sintomas, a gente costuma falar que a síndrome são conjuntos de sintomas. Então, quando o funcionário o ser humano começa a detectar esses sintomas, estou sentindo dor no abdômen, dor de cabeça e vários outros sintomas, é sinal que alguma coisa já não está caminhando bem. Então, tem-se a necessidade de que essa pessoa já procure um apoio, já procure uma ajuda, né? Na maioria das vezes, vai ao seu clínico geral, vai a algum especialista médico para que ele já comece a fazer esse diagnóstico. Mas, em alguns casos, se vê que é algum fator emocional que está trazendo muita irritabilidade, muita ansiedade, ou mesmo muito sintoma de tristeza, procurar um profissional também da área de psicologia. Então, vamos mostrar. Eu estou mostrando o folder lá, que vocês têm uma cooperativa, né, de psicólogos, para quem não conhece, é a Unipsico, Unipsico, isso. Então, fala pra gente o endereço para as pessoas que estiverem nessa situação procurar vocês. Para quem não conhece, a Unipsico está em Uberlândia desde 1995, né? O endereço da Unipsico é na Avenida Goiás, na Rua Goiás, né? Número 11, sala 17. Né? Lá nós temos um atendimento diferencial, um plano de atendimento psicológico. Tem muitas pessoas que não têm um plano de saúde e lá nós contamos com esse atendimento para pessoas que não têm um convênio médico. E tem também os convênios médicos que nós atendemos. Coisa boa. Durante essa semana nós vamos falar mais sobre esse assunto, que é uma série de entrevistas aqui no TVO Notícias e você vai acompanhar com a gente. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas dicas. Obrigada a você. Um abraço. Depois do intervalo tem os detalhes do Festival Universitário da Canção e os destaques do esporte. A gente volta em instantes. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou. E depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha Limpa. Esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. E como hoje é segunda-feira, é dia de esportes aqui no nosso telejornal. E quem traz os destaques para a gente é a Amanda Barbosa com o nosso TVU Esportes. Olá, uma ótima noite.
No último sábado teve vitória uberlandense no Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino. No ginásio do UTC, o time de Manuel Honorato recebeu a equipe reserva do Cruzeiro e venceu a partida por 3-0 em parciais de 25-21, 25-15 e 25-22. A vitória foi resultado de muita concentração, um bloqueio bem armado e contra-ataques decisivos. Com o resultado, o UTC chegou a 5 pontos na tabela e subiu para a 3ª colocação no grupo F. O próximo compromisso do Uberlândia é no dia 4 de setembro, em casa contra o Olímpico. Falando agora de futebol, também teve vitória uberlandense. Estreando na Taça Minas e contra o maior rival, o Uberlândia garantiu uma vitória simples pelo placar de 1-0 e assumiu a liderança da competição. No clássico do Triângulo Mineiro, o Uberaba começou melhor na partida, mas foi o Verdão quem abriu e manteve o placar. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Martoni aos 28 minutos da primeira etapa. O Verdão volta a campo no dia 2 de setembro para enfrentar o Vila Nova em Nova Lima. Ainda no futebol, as duas equipes finalistas da 2ª divisão do Amador foram definidas, Universo e Tabajara. Venceram pelo placar simples de 1-0 as equipes Vitória e Morumbi, respectivamente. Além de chegarem à final, os dois times garantiram acesso à 1ª divisão de 2013. E na 1ª divisão, Guará e Rio Branco lutaram pela liderança, mas não saíram do empate em 1-1. No Luizotti, o Flamengo venceu o Colorado por 1-0 e nenhuma das duas equipes seguiram adiante na competição. O Aurora fez o dever de casa e goleou o Moarama pelo placar de 5-1, mas com a vitória do América por 2-1 sobre o Tocantins, não conseguiu a classificação. Os 4 times que seguem na briga pelo título são Guará, Rio Branco, América e Tocantins. E a fase semifinal, o Guará enfrenta o América, enquanto o Rio Branco encara o Tocantins. Essas foram as informações do TVU Esporte de hoje. A gente volta na quinta-feira com mais notícias. Até lá! E do dia 10 até o dia 13 de setembro acontece o primeiro simpósio internacional Movências da Pintura aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Ana Helena Duarte, que é coordenadora deste evento. Ana Helena, obrigado pela presença. É um movimento que eu já sei que é muito importante, porque vem gente internacional. E é a primeira vez que vocês realizam aqui na UF? Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Com o nosso evento, sim, né, ele já teve seria o 2º simpósio, agora internacional é o primeiro, e para isso, então, nós privilegiamos as conferências de abertura, né, com um convidado que vem de Portugal, que chama Felipe Rocha Silva, da Universidade de Évora, e já estou falando um pouco da programação. Não tem problema não, é bom assim mesmo, pode falar. No dia 12, né, no nosso 2º dia, a gente vai ter o professor Mário Zavalli, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande aquarelista e pintor. E no 3º dia, como encerramento, nós temos Angélica Moraes, que vai estar falando sobre o seu livro, A Pintura Reencarnada, que tem um diálogo muito direto com o próprio título, Movências da Pintura, que tem o sentido de dizer que a pintura, no decorrer dos anos, ela foi traçando e cruzando diálogo com outras linguagens, como a fotografia, o vídeo, e não só tinta sob suporte convencional e pincel. Então, esse é o fulcro da discussão do simpósio. É esse deslocamento, esse movimento da pintura em diálogo com outras linguagens. Quer dizer, quem que pode participar? Já que você eu gostei que numa resposta só você já falou os objetivos e já deu a programação. E eu quero saber, então, quem que pode participar e o que fazer para participar, né, Helena? Você pode participar, todos podem. Todo mundo? Até quem não entende muito. Não, todos entendem. Que bom. De pintura. Né, se for no campo da recepção. Mas, assim, é aberto a todos, não tem nenhum custo. A gente vai ter também todas as conferências, as comunicações, mini curso, e tudo aberto ao público, à comunidade de UF, comunidade Uberlândia e demais localidades. E a gente está aguardando com muito carinho. Foi feito uma programação bastante coesa para discutir a pintura nesse período. Então, todos estão realmente
convidados. É de graça, não tem custo nenhum. Não. Então eu vou te entregar esse folder, porque você vai falar para mim onde que as pessoas, porque tem inscrição, gente. Tem, mesmo sendo um evento gratuito, tem inscrição, não é isso, Anelina? Fala pra gente. Sim, essa é no endereço www.nup, com 2 P's, nup, e E no final, .arte, sem E, .br. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, Ana Helena. Espero que vocês tenham sucesso neste evento e a gente vai lá cobrir todas as reportagens, se Deus quiser. Um abraço para você. Um abraço, nosso muito obrigado em nome da comissão organizadora. Tá certo. Na última reunião do Conselho Universitário da UFO, realizada sexta-feira, dia 24 de agosto, 2 novos cursos foram aprovados. São eles: graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e graduação em Engenharia de Computação, que devem ser oferecidos pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. O próximo passo para oficializar a implantação destes cursos é a publicação no Diário Oficial da União, que acontece ainda este ano. E foi realizado no final de semana a 3ª edição do Fest UFO da Canção. Foram mais de 90 músicas inscritas e 24 foram selecionadas para as apresentações. O público compareceu para prestigiar os talentos da música mineira. Eles vieram de Viçosa. Para chegar até aqui não foi fácil, mas o sucesso e a recepção do público nas apresentações das 2 composições escritas valeu todo o esforço. O povo de Uberlândia foi realmente receptivo demais com a gente, com o nosso som, com o nosso trabalho, né? E essa receptividade ao nosso trabalho é que te deixa assim, tira até um pouco seus pés no chão, né? Muito bom mesmo. A banda tem um nome diferente, são Os Empatas. Muita expectativa para saber logo o resultado. Meu coração tá aceleradaço, mas com expectativa boa, vou fazer o melhor que eu puder, é isso aí. Ratata tem que ter, não pode faltar ratata pra você. Antes de subir ao palco, este estudante do curso de música da UFO explica que é preciso concentração. Esta é a 2ª vez que a banda que ele toca participa do festival. A gente fica naquela ansiedade mesmo para subir no palco, a ansiedade de todo show, mas a ansiedade de subir no palco, estar concorrendo com músicas desse nível, dá uma ansiedade maior. Então a gente sempre está concentrando mais para estar conseguindo competir para chegar um possível primeiro lugar. Sim. Concentração e expectativa não só para quem está atrás do palco, mas também para quem está aqui na frente, os jurados que têm a grande responsabilidade de escolher quem vai ser o primeiro lugar. Não é isso mesmo? Muita expectativa, né? Bastante, principalmente pelo fato de que me parece que as pessoas se prepararam nesse intervalo das inscrições até o festival e melhoraram muito seus arranjos, tiveram um capricho todo especial. E eu pude perceber isso na sexta e no sábado, e também essa foi a opinião de outras pessoas que estiveram aqui participando. Então a expectativa é grande de que o nível seja muito bom, e é claro, a gente fica sempre numa expectativa muito grande por sermos jurados e termos que julgar, né, e escolher os melhores. Esta é a 3ª edição do Festival Jodacil Damasceno. Foram 3 dias de muita música. Foram inscritas 90 músicas, 57 bandas, selecionadas 24 e para a eliminatória final 10. Uma proposta que pretende abrir os portões da universidade para a comunidade e também revelar novos talentos. Nós temos a participação de diversas universidades e está sendo muito bom. Enriquece, nós estamos observando uma melhora crescente no nível das canções e é um sucesso, como você pode ver, sucesso de público. E a casa estava cheia. Quem veio assistir o Fest UFO gostou do que viu por aqui. Só tenho a parabenizar mesmo todos os organizadores e que esse evento ele possa, né, perpetuar. Um festival maravilhoso, gostaria muito de ter vindo os 2 dias anteriores, mas também sou músico, estava trabalhando, mas está bacana, estou curtindo demais. O festival é de grande importância cultural para Uberlândia, então eu já fui estudante aqui da UFO, então é um momento imperdível.
E a cada ano que passa, este festival se torna melhor e mais tradicional. E a gente te passa o resultado dele. Em primeiro lugar, com a música Na Sala ao Lado, a grande vencedora, a banda Dom Capaz. Em segundo, com a canção Lembre-se de Mim, o cantor Pedro Ormuz. E em terceiro, com a música Samba Pra Você Voltar, Lisandra Nunes. E o TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã tem muito mais para você às 6h30 da noite. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã.